Se hoje a sua consulta funciona quase como uma etapa operacional, o paciente chega, você avalia, explica o tratamento, apresenta o valor e simplesmente pronto, esse vídeo é para você. Porque consulta em uma prática premium de high ticket não é só uma etapa do processo, é um dos maiores ativos de posicionamento que você tem. Eu sou Rogério Pena e aqui no meu canal eu compartilho conteúdo sobre odontologia estética, consulta premium, experiência do paciente e uma construção de uma clínica de alto padrão. Então por isso, já se inscreva agora no canal. Toda semana eu trago conteúdos para dentistas que querem crescer com mais autoridade, mais refinamento e muito mais percepção de valor. Vamos começar agora com uma frase muito simples. Paciente de alto padrão não avalia apenas o resultado, ele avalia a experiência por completa, inteira. E a consulta é o coração dessa grande experiência. É nela que ele sente se está diante de alguém que domina o que faz, que organiza raciocínio, que conduz com calma, que sustenta valor. Ou apenas diante de alguém que só explica procedimentos, só mesmo a técnica. O dentista que trata a consulta como uma etapa mecânica, normalmente faz três coisas, como por exemplo, a primeira ele vai falar demais no começo, o segundo ele escuta pouco e em superfície, e o terceiro ele corre para querer explicar preço muito antes de consolidar a confiança, o valor de quem ele é. A consulta premium começa muito antes da cadeira. Ela começa na forma como o paciente é recebido, na linguagem da equipe, na organização da agenda, no clima do ambiente. O paciente já está lendo todos os sinais. Mas é na conversa com você que toda essa leitura vai se consolidar. Transformar a consulta em ativo de posicionamento passa por algumas mudanças muito claras. A primeira mudança é entender que a consulta não é o lugar de despejar informação, é o lugar de construir leitura. Você não está ali apenas para mostrar conhecimento, apenas a técnica, está para compreender o caso em profundidade. Quando o paciente começa a falar e é rapidamente interrompido com explicações prontas, ele sente ansiedade do profissional. Ele sente que você quer mostrar domínio mais do que quer entender a história inteira. Escuta profunda transmite muito mais prestígio. Quando o paciente sente que realmente foi ouvido, algo muda. Ele relaxa, confia e com certeza ele vai se abrir para você. A segunda mudança é conduzir e não apenas empurrar algo a ele. Existe uma linha muito tênue, muito fina entre conduzir e pressionar. Muitas clínicas entram em modo acelerado. Querem responder tudo muito rápido, fechar rápido, transformar interesse em orçamento muito rápido. O paciente high ticket não responde bem a esse tipo de abordagem, esse tipo de energia. A condução madura é outra coisa, é explicar com calma, mostrar etapas, organizar o pensamento, dar espaço para dúvidas sem perder aquela direção. O paciente sente que está dentro de todo um processo, não dentro de uma simples negociação. A terceira mudança é aquela linguagem que transmite segurança e não apenas uma carência comercial. Frases prontas como, por exemplo, se ficar caro a gente vê o que dá para fazer, ou fica tranquilo, a gente dá um jeitinho. Isso tudo pode parecer até acolhedoras, mas muitas vezes entregam insegurança do colega. A consulta premium, ela pede firmeza educada. Pede frases que comunicam critério e responsabilidade, e não apenas um simples improviso. Quando você mostra que o plano proposto faz sentido por motivos muito claros, função, estética, naturalidade e a longo prazo, o paciente sente que está diante de alguém que realmente sabe o que está fazendo. E isso muda completamente a forma como ele lê o valor daquele tratamento. A quarta mudança é a clareza do fluxo. O paciente high ticket não gosta de ruído, de dúvida desnecessária, da sensação de que cada etapa está sendo resolvida naquele jeitinho, naquele improviso. A consulta que é bem conduzida, ela mostra qual é o próximo passo, qual é o tempo estimado, o que será feito antes de cada fase, quais são os critérios que vão guiar aquelas decisões. Essa clareza vai diminuir a ansiedade, aumentar a confiança e fazer com que o paciente, claro, se sinta muito mais pertencente àquele lugar e que a clínica domina a própria experiência. E não apenas em um lugar onde tudo depende de como vai ser naquele dia, aquele improviso. A quinta mudança é conectar consulta com experiência e não apenas com um simples orçamento. Quando se transforma consulta em um momento de construção de relação, de leitura profunda, de organização de raciocínio, o paciente sai com uma sensação de cuidado e de estrutura. Ele sente que a clínica é consistente, que existe um método, que quem está conduzido tem uma grande visão.
Quando a consulta é só um simples cálculo e preço, a experiência inteira fica reduzida à proposta financeira. E se a única coisa que ficou clara foi apenas o número, o orçamento, é natural, claro, que o paciente se agarre ao número como principal critério de escolha. Transformar consulta em ativo de posicionamento não é fazer teatro, não é inventar discurso, não é criar um personagem. É alinhar postura, linguagem, escuta, explicação e direção com o nível de prática que você quer ter. Uma consulta muito bem conduzida, ela aumenta a percepção de valor sem precisar falar de preço o tempo inteiro. O paciente sente valor na forma como foi recebido, na forma como foi ouvido, na forma como o caso foi simplesmente pensado, na forma como o plano foi apresentado. Quando isso acontece, a conversa sobre investimento deixa de ser um choque e passa a ser a consequência natural de tudo aquilo que veio muito antes. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única frase, seria essa: a consulta premium não é apenas explicar o que você vai fazer, é construir percepção de nível, de critério, de confiança em cada detalhe. E se você quer que sua consulta deixe de ser apenas só uma etapa e passe a ser um dos maiores ativos do seu posicionamento, comece hoje revendo não só o que você fala nela, mas como você escuta, como conduz e como sustenta o valor ao longo da conversa. Se inscreva agora no meu canal, porque aqui eu vou continuar trazendo conteúdos riquíssimos e como transformar sua consulta em vantagem competitiva real e não apenas em uma simples rotina. E me conta agora aqui nos comentários, na tua visão, qual é o ponto mais fraco da sua consulta que você precisa melhorar? É a escuta, explicar ou apenas sobre valor? Te espero.